Fala galera, fala Malta, sejam bem-vindos a mais uma aula da Academia Rafa Systems. Eu sou Dairo Malencier, como todos vocês já sabem, estou acompanhando vocês aqui nesse módulo iniciante. Hoje a gente está dando início à nossa 14ª aula do nosso módulo de desenvolvimento básico em OutSystems. Na aula anterior, nós finalizamos a ação de Client Actions, né? O assunto de Client Actions, na verdade. Todos os elementos básicos, né, eu expliquei sobre os principais para a criação de Client Actions, e a gente passou por aquele menu lateral esquerdo ali, né, sobre tudo que tinha ali, e expliquei para vocês os mais importantes, os principais, os que a gente vai utilizar na questão básica, né. E tem alguns ali que são mais avançados, mas aí, conforme o tempo, vocês vão aprendendo mais, não é o intuito desse nosso módulo. E a gente deu também a explicação breve ali sobre como funciona a vida útil de uma variável local dentro das ações, né, no caso das Client Actions. E nessa aula, vamos começar a dificultar um pouquinho mais, viu? A gente vai falar aqui sobre Expression Editor e escopo, certo? Vocês vão entender aí conforme o decorrer da aula, mas basicamente a gente vai aprender aqui como utilizar o Expression Editor. A gente já chegou a passar, tá? Várias vezes sobre não, né? Utilizando o Expression Editor. A gente já utilizou ele diversas vezes, mas eu não cheguei a explicar muito bem como que ele funciona. Eu vou mostrar para vocês aí os diferentes tipos de expressões que o Expression Editor aceita, né? Dependendo da ocasião e do local que você precisa colocar uma expressão. E a gente pode também, eu vou dar um exemplo, utilizando condições, explicando melhor como é que funcionam as condições ali. E a explicação também sobre escopo. A gente vai abordar a explicação sobre escopo e eu vou explicar utilizando variáveis e inputs nas telas e ações. E eu vou dar também alguns exemplos simples de funções, que são as built-in functions. Vocês vão ver aí ao decorrer da aula sobre essas built-in functions, que são... eu vou dar exemplos aí simples durante a aula, mas vai ficar bem claro para vocês aprenderem sobre isso aí. Antes da gente entrar para a nossa aplicação, pode ver que eu não iniciei com a nossa aplicação aqui aberta. Por quê? Eu já reparei o seguinte: o que aconteceu? O meu ambiente foi atualizado. E como que eu sei disso? Quando eu fui abrir a aplicação aqui para iniciar a nossa aula, eu verifiquei que dentro da minha aplicação básica, que é a que a gente está desenvolvendo nas nossas aulas, o meu módulo está com esse símbolo aqui, ó. Tá vendo? Esse símbolo aqui ele quer dizer que esse módulo está desatualizado com as suas dependências, né? E talvez esteja incompatível. O que são as dependências? As dependências, eu não sei se vocês lembram, mas eu cheguei a explicar aqui. Dependências são referências de outros módulos que, por padrão, quando é uma aplicação pequena que nem a nossa, que a gente não fez nenhuma dependência, ele vem com algumas dependências da própria OutSystems. E aí o que acontece? Como eu reparei que o meu ambiente foi atualizado pela própria OutSystems, então provavelmente os módulos que eu criei aqui, eles se desatualizaram, porque provavelmente a OutSystems atualizou esses módulos ocultos que a gente tem no nosso ambiente, e como o nosso módulo básico depende de algum desses módulos ocultos para a gente conseguir construir, lembra que os inputs, os elementos em geral que estão ali, eles vêm de dependência de outros módulos. Então, esses outros módulos podem ter sido atualizados e por isso está dizendo que o meu módulo está incompatível, né, ou está desatualizado com esses outros módulos. Aqui do lado aqui a gente consegue verificar na nossa aplicação que tem as dependências. Esses módulos aqui, ó, você pode ver que eles não estão visíveis no seu ambiente, mas eles são módulos ocultos que estão na plataforma, que estão no nosso ambiente. Então, essas são as dependências que a gente tem do nosso módulo, beleza? Por que eu iniciei aqui e não iniciei direto com o módulo aberto? Porque eu já vi que por causa dessa atualização, muita gente pode ter dúvida com isso, tá? Quando você abrir o módulo e quando você for abrir, ele tiver com esse símbolo, ou quando você abrir, ó, vou abrir aqui agora. Quando você abrir e aparecer essa mensagem aqui, vai aparecer uma mensagenzinha bem no início aqui. Essa aqui, ó. Seu módulo tem dependências incompatíveis ou faltando, né? Aí ele pergunta aqui, você quer gerir elas agora? E aí, se aparecer isso aqui no ambiente de vocês, o ideal é clicar aqui no Manage Dependencies, tá? Eu não cheguei a explicar isso antes porque não chegou a acontecer nenhuma vez. Então, como aconteceu com o meu ambiente aqui, é legal eu passar isso para vocês, que se acontecer com o de vocês,
vocês vão saber como resolver esse probleminha aqui, certo? Apareceu isso aqui, ó, que é a gerência de dependência, né? A gente gerir as dependências. Basicamente, para resolver isso aqui de modo fácil, eu não vou explicar como funciona isso aqui, tá? Porque isso aqui já é um pouco mais avançado e eu acho que não é o intuito agora da gente perder tempo vendo sobre isso aqui. Mas se aparecer isso aqui, provavelmente, ó, essas que estão azulzinhas, elas estão para atualizar e essa que tiver laranjada é a principal que está causando esse problema no nosso ambiente. Mas, basicamente, é só vocês clicarem aqui, ó, Refresh All. O que ele vai fazer? Ele vai atualizar todas as dependências aqui. Ó, atualizou, já sumiu todos os símbolos de atualização aqui. E pode dar um Apply, né, para a gente aplicar essa atualização aqui. Pronto, a gente deu um Apply aqui, tranquilo. Já gerenciamos as nossas dependências que estavam faltando, certo? E vamos dar continuidade aqui na nossa aula. Basicamente, antes da gente entrar no próximo assunto, eu vou dar um passo atrás agora, antes da gente entrar no próximo assunto. Por quê? Tem uma coisa que a gente já passou aqui, a gente já viu várias vezes, mas eu não cheguei a explicar a fundo sobre isso. E o que é? É sobre o Expression Editor e o escopo. Tá? Vocês vão entender o que é, mas basicamente o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tela nova aqui, vou clicar no botão direito do Main Flow e vou adicionar uma nova tela. Eu vou chamar essa tela de escopo, certo? Eu vou incluir ela no menu aqui e vou dar um Create Screen. Basicamente, primeiro eu vou começar explicando mais sobre o Expression Editor e depois, no meio dessa explicação, eu vou começar a explicar sobre o escopo. O Expression Editor, a gente já viu ele em diversos locais aqui e ele é muito utilizado. Eu até cheguei a comentar aqui. O Expression Editor é uma das coisas que vocês mais vão utilizar enquanto vocês estão desenvolvendo. Ele tem diversos locais que a gente consegue acessar ele. E claro, cada local que a gente acessar ele é um tipo de informação que vai ser inserida nesse Expression Editor, tá? Nem sempre vai ser igual. Então, o que acontece? Vamos supor, eu vou criar aqui uma variável local na nossa tela e vou chamar ela de nome. Um exemplo, eu vou chamar ela de nome. Para mim puxar ela aqui para a tela, para mim querer mostrar ela aqui na tela, eu posso simplesmente puxar uma expression para cá. Quando eu solto essa expression, na verdade, automaticamente já abre esse carinha aqui. Esse carinha se chama o Expression Editor. Aqui é muito fácil de eu explicar por que é um Expression Editor. Basicamente, a gente puxou uma expressão e ele abriu para a gente editar essa expressão. Então, é um editor de expressão. Beleza? Só que esse carinha é utilizado em diversos locais na nossa aplicação. Tá? Eu vou fechar ele aqui, já a gente vai dar um valor para ele aqui, tá? Nessa expressão. A gente vai puxar a nossa variável. Só que ele é utilizado em diversos locais. Diversos locais que você for querer criar uma expressão. O que é expressão? Expressão, basicamente, é o que você quer passar para aquele campo, aquele local que você quer de repente colocar uma condição, ou colocar um texto, ou puxar uma variável, etc. Isso é uma expressão, basicamente, né? Assim, falando bem numa linguagem básica. É um pouco confuso assim, explicar o que é expressão. Mas, basicamente, tudo que a gente quer fazer, a gente já passou, a gente utilizou isso em diversos locais. E, basicamente, quase tudo que a gente vai fazer aqui abre esse Expression Editor, né? Que é essa janelinha aí. Aqui tem diversos locais, ó, na propriedade, se você quiser digitar uma propriedade, ao dar o valor para essa propriedade, abre um Expression Editor. Se você clicar aqui, ó, também aparece essa opção, Expression Editor. Quando a gente vai passar, por exemplo, eu vou criar aqui uma Client Action, né? Salvar, por exemplo, o nome dela vai ser salvar. E eu vou colocar um parâmetro de entrada nela. Vamos colocar aqui texto, um parâmetro de entrada chamado texto. Se eu voltar para minha tela e eu colocar um botão aqui para mim executar essa ação chamada salvar, né? E aqui ele está pedindo o que eu vou passar no texto. Ele pode me dar uma sugestão que, por exemplo, a minha variável, o meu parâmetro de entrada de texto é do tipo texto e a minha variável local do tipo que está escrito nome aqui, ela também é do tipo texto. Então ela já me dá como sugestão. Inclusive, se eu criar uma variável local aqui, ó, do tipo
idade, por exemplo, vou colocar do tipo integer, ela não vai aparecer para mim como sugestão, tá? Para passar aqui, ó. Por quê? Porque ela não bate com o tipo de parâmetro de entrada, o tipo de dado que aquele parâmetro de entrada aceita. Se eu quiser forçar a passar essa idade, porque lembra, é um parâmetro de entrada de texto. Se eu quiser forçar a mandar a idade lá para dentro, ele vai. Porque a idade ele é um integer, mas o integer ele pode passar num parâmetro de texto. Ele só deixa de ser um integer, ele passa a ser um texto. Mas se eu quiser, eu posso clicar aqui, ó, Expression Editor, mais uma vez. E eu posso selecionar aqui a minha idade, e ele vai aceitar, ó, certo? Então, o Expression Editor, ele é um cara muito usado, ele é até um pouco difícil de explicar. Mas basicamente ele é utilizado quando a gente quer realizar cálculos, né? A gente precisa selecionar variáveis para fazer cálculos, ou a gente pode fazer cálculos diretamente, desde que o local que a gente vá colocar esse cálculo aceite um cálculo. Por exemplo, eu posso vir aqui na expressão e fazer um cálculo aqui, 10 mais 52, por exemplo. Ele vai aceitar. Basicamente, a expressão está ok, né? O tipo da expressão é um integer. Aqui ele apareceu 10,52. Vamos ver como é que ela vai ficar na prática? Se ela vai fazer um cálculo ou se ele vai juntar 10 com 52. Porque lembra, aqui isso aqui não é uma variável, a expressão ela não é nativamente um inteiro. Ela aceita qualquer tipo de coisa, inclusive texto. Então, isso aqui é bom para vocês descobrirem se ele vai aceitar essa expressão como um cálculo ou como um texto, né? Então eu dei um Open Browser ali, vou fazer o meu login, vamos vir aqui para a nossa tela Scope, e o que ele fez? Ele calculou, ele aceitou o cálculo, certo? Aqui no Studio ele juntou, ó, 10 com 52, mas na prática, né? Na prática ele fez o cálculo e colocou ali dentro. Então basicamente dentro dessa expressão a gente fez um cálculo e a expression, ela mostrou o resultado desse cálculo, certo? Toda vez que você abrir o Expression Editor, na verdade não todas as vezes, tá? Mas algumas vezes que você abrir o Expression Editor, ele vai identificar o tipo de dado que aquele local que você abriu esse Expression Editor, ele aceita. Por exemplo, aqui, na Expression, a Expression ela aceita todo tipo de dado, porque ela é simplesmente uma expressão, ela simplesmente vai mostrar por escrito, né? Por escrito, porque ela basicamente é um texto, mas ela vai mostrar por escrito a expressão que você colocar aqui dentro. Por exemplo, a gente colocou um cálculo, ela mostrou o resultado desse cálculo. Se a gente quiser colocar um texto fixo dentro da expression, também é possível, tá? Eu posso colocar entre aspas aqui dentro. Olha, ó, o que apareceu aqui? A expressão está ok, tipo texto. Ela já reconheceu que eu estou colocando um texto aqui dentro, entendeu? Então se eu apagar aqui, vamos supor, eu vou colocar um true, né? O que é o true? O true, ele é booleano, ele é true ou false. Então, o que ele apareceu aqui? A expressão está ok, tipo booleano. Ela já reconheceu que esse valor que eu coloquei aqui dentro dessa expressão é booleana. E o que ela vai mostrar para mim? Ela vai mostrar o texto true, entendeu? Se eu colocar false, se eu apagar e colocar false, vai aparecer isso aqui, vai aparecer também que ela é tipo booleano e ela vai aparecer para mim lá false. Se eu escrever false entre aspas, virou um texto, né? A expressão está ok é um texto. Isso aqui já não tem mais um valor booleano. Agora o valor que tem aqui dentro é texto. Então a expression value vai depender muito de onde você vai abrir. Por exemplo, tá? Outro exemplo. Eu vou selecionar aqui o botão. E lembra alguma das propriedades que a gente verificou do botão? Por exemplo, o visible, o enable. Esses carinhas, eles são booleanos. Se você colocar o mouse em cima, ó, do visible ou do enable, aparece aqui embaixo aqui, ó, required type, né? Qual que é o tipo requerido nesse campo? Ele requer que seja booleano. Lembra que a gente colocou condições na nossa aula que a gente deu exemplo, onde a gente viu as propriedades do nosso botão? A gente colocou condições. Por quê? Porque as condições elas retornam um valor booleano. Se você coloca uma condição, o resultado da condição ou é verdadeiro ou é falso, certo? Nesse caso aqui que a gente precisou colocar aqui. Então, o que acontece? Ó? Se eu apagar aqui e eu tentar escrever um texto, aqui, ele já vai me retornar um erro. O próprio Expression Editor vai me retornar um erro. Por quê? Ó? O tipo booleano é requerido, ao invés de texto. Ou seja, nesse caso aqui, que não é a expressão ela aceita tanto texto como número, como
como booleano, né, qualquer tipo de dado. Se eu colocar uma data ali, ela vai aceitar. Mas aqui, nesse caso, que tem um tipo requerido por padrão, eu não posso colocar qualquer tipo. Eu tenho que colocar o tipo que o campo determina, certo? Nesse caso aqui, o campo, se ele determina que eu coloque um booleano, se eu colocar um texto, não vai funcionar. Se eu colocar um número, não vai aceitar. Se eu colocar uma condição, por exemplo, se eu usar algum desses símbolos matemáticos aqui, né? Isso aqui são símbolos matemáticos, basicamente, né? Isso aqui, maior, igual, menor. Isso aqui são os mesmos símbolos matemáticos que a gente aprende na escola, né? O de mais, o de menos, o asterisco, no caso, é o vezes, a barra é dividir, e aqui é igual. Esse símbolo aqui é diferente, tá? Vocês vão entender aí como conforme a gente vai utilizando eles nas nossas expressões. Esse aqui é o menor que, maior que, menor ou igual, maior ou igual. E aqui são parênteses e chaves. Em Portugal, se eu não me engano, tem outro nome, né? Eu esqueci agora o nome que se chama em Portugal. Mas, basicamente, quando a gente utiliza esses símbolos aqui, matemáticos, não os símbolos de soma, né? Soma, divisão, subtração e multiplicação, mas quando a gente utiliza esses símbolos aqui, geralmente o retorno deles são booleanos, certo? O retorno deles são booleanos. Por quê? Se eu colocar 1 igual a 1, ele aceitou. Por que ele aceitou, Dairo? Se 1 igual a 1, o que é 1 igual a 1? 1 igual a 1 ele pode ser uma condição. Se eu colocar aqui que eu quero que esse botão esteja habilitado se bater com a minha condição, o que vai acontecer? 1 igual a 1 é verdadeiro ou é falso? 1 é igual a 1 é verdadeiro. Então, o meu campo vai ser habilitado. Entendeu? Tem algumas coisas dessa aqui que são um pouco complicadas em programação. Mas isso tudo se chama lógica, né? Se chama lógica. Basicamente, tudo em desenvolvimento, em programação, depende da lógica. Se eu colocar aqui 1 igual a 2, ele vai aceitar, porque isso é uma condição booleana. Aí, quando eu publicar, o sistema vai verificar essa condição e ele vai colocar aqui no meu enable desse botão o resultado dessa condição. 1 é igual a 2? 1 não é igual a 2. Então, o resultado dessa condição é falso. Então, basicamente, esse botão não vai estar habilitado. Entendeu? Conforme o tempo, eu sei que vocês vão entender, mas é claro que eu não vou colocar uma condição como essa aqui no visible de um botão. Isso é só um exemplo que eu estou querendo mostrar para vocês, entendeu? Por exemplo, vamos fazer um exemplo diferente aqui. Eu vou criar uma nova tela e vou colocar o nome dela de escopo final, que ela vai ser o destino nosso. A gente vai colocar um botão aqui e a gente vai utilizar essas duas telas para fazer alguns exemplos. Eu não vou incluir ela no menu, tá? Não vou incluir ela no menu. Não inclua também, porque a gente vai colocar parâmetros de entrada nela. Se a gente incluir no menu, a gente tem que ir lá no link do menu e configurar o parâmetro de entrada ou tirar a obrigatoriedade desse parâmetro de entrada. Não é o que eu quero deixar ele obrigatório para a gente sempre lembrar de preencher ele. Então eu vou dar um create screen. O escopo final, a gente vai fazer o redirecionamento da tela escopo para o escopo final, certo? Na escopo final eu vou colocar um parâmetro de entrada chamado nome, parâmetro de entrada chamado idade. Eu estava colocando como variável local na outra tela, mas eu vou colocar aqui. O idade vai ser integer, né? Vai ser inteiro. Eu vou colocar a minha idade. E eu vou colocar aqui um parâmetro de entrada. Vamos ver aqui qual tipo de parâmetro de entrada a gente pode colocar. Um e-mail, certo? Vou colocar um parâmetro de entrada como e-mail. Então a gente tem esses três parâmetros de entrada. A gente vai fazer uma coisa aqui diferente com o Expression Editor. Aqui na tela escopo, o que eu vou fazer? Eu vou deletar esse botão, vou deletar essa expressão. Esse botão aqui, eu vou colocar inputs, tá? Vou colocar inputs aqui, ó, input. Esse input aqui, ele vai ser referente ao nome. A gente vai escrever um nome aqui. Eu vou diminuir ele um pouco aqui. Vou colocar 6 colunas. Tá bom. Vou colocar outro input.
e vou diminuir esse input para 3 colunas. Mais um input, e este input também vai ter 3 colunas. Certo? Então eu tenho 3 inputs. O meu input 1 é referente a nome. Você pode mexer no tamanho aqui, ó, selecionando esse quadradinho aqui ao final do input, tá? Ele redimensiona. Então, aqui vai ser o meu input nome, aqui vai ser idade. Vou digitar uma idade. E aqui vai ser e-mail. Opa, não me deu a opção aqui. Ah, eu não criei, né? Vamos criar aqui a variável local, e-mail. Então, esse meu input aqui vai ser de e-mail. Vou digitar um e-mail aqui. Eu vou colocar um botão aqui embaixo. E esse botão aqui vai ser redirecionar. Beleza? Vamos selecionar aqui então o onClick dele. O onClick dele vai ser redirecionando. E depois eu vou fazer uma coisa diferente, certo? Para a gente verificar, para a gente utilizar o Expression Editor de uma forma diferente. Então o clique desse botão aqui vai redirecionar para a tela Scope final. Olha, já me pediu aqui os 3 parâmetros de entrada, certo? Que é os 3 dados que eu preciso mandar para lá. Eu vou mandar no nome, no parâmetro de entrada nome, eu vou mandar o nosso nome dessa tela, que é o que a gente vai digitar aqui. O da idade eu vou mandar aqui, na idade. E no e-mail eu vou mandar aqui nesse e-mail, certo? O que eu vou fazer agora? Beleza, essa tela aqui já está pronta, é só para a gente digitar aqui e mandar para lá. E lá na Scope final, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma expression só e a gente vai concatenar. Concatenar, eu vou explicar para vocês o que é concatenar. Vou pegar aqui uma expression e vou colocar aqui. Ó. Nessa expression, eu não vou mostrar só o valor de uma variável. Eu vou mostrar para vocês que é possível a gente utilizar o valor de várias variáveis aqui. O que eu vou fazer? Eu vou montar um texto. Eu vou montar um texto aqui e vou utilizar as variáveis dentro desse texto. O que vai acontecer? Mas, Dário, quando você coloca um texto, esse texto se torna estático, ele se torna fixo, né? Exatamente. E eu posso colocar um texto fixo dentro de uma expression, como eu mostrei lá atrás, né? Agora há pouco. O que eu vou fazer? Eu vou criar um texto que ele vai ser parte estática e parte dinâmica. A gente consegue concatenar. O que é concatenar? Eu lembro que eu expliquei para vocês quando a gente estava criando os atributos das tabelas. E eu expliquei o porquê de você utilizar um campo de inteiro ao invés de um texto, já que o texto aceitava um número, porque texto aceita qualquer caractere. E aí eu falei, na época, que se você quiser fazer um cálculo, né, eu estou até aproveitando isso para relembrar alguns assuntos. Tá? Geralmente eu utilizo assim, coisas que a gente já viu nas passadas, só para reforçar e relembrar assuntos que a gente já passou. Então, eu até expliquei, quando você utiliza campos de números, você pode fazer cálculos. Se você precisar fazer qualquer tipo de cálculo matemático com aquele campo, ele precisa ser do tipo inteiro. O mais ideal que seja do tipo inteiro. Se não precisar, você pode sim utilizar campo texto. Por exemplo, número de telefone. Número de telefone foi um exemplo que eu dei. Número de telefone, geralmente a gente não calcula. A gente não pega o número de telefone de uma pessoa mais o número de telefone de outra pessoa e faz uma soma. Tal. Não existe. Então, basicamente, um número de telefone a gente pode guardar num campo de texto. Se a gente quiser utilizar um número calculável, por exemplo, idade. Idade a gente pode calcular. Estoque de um produto, por exemplo. A gente precisa calcular. Por quê? Porque o estoque a gente precisa verificar se possui estoque antes de fazer uma venda, ou a gente precisa adicionar um número de estoque para aquele produto. Então isso vai ser uma soma, né? A gente precisa pegar a quantidade que existe em estoque hoje, mais a quantidade que está entrando. Esses dois números precisam fazer uma soma e guardar no estoque desse produto, certo? Beleza. E eu expliquei também por quê. Porque se você utilizar um campo de texto para guardar um número e você precisar fazer uma soma depois, dá, tá? Eu já queria dizer aqui que até dá, mas não é a forma ideal de fazer isso, tá? Não é mesmo. A forma ideal é você precisa calcular um número, guarda num campo de número. Se você você não precisa calcular número, beleza, pode guardar no campo de texto. Por quê? Se eu precisasse, vamos usar o exemplo de estoque, tá? Um exemplo de estoque. Vamos supor que eu tenho um produto
com 10 de estoque, e eu guardei esse número 10 no campo de texto, no atributo de texto. Putz, esqueci lá na hora de eu criar a minha tabela, coloquei no atributo um campo de texto para guardar o meu estoque. O que vai acontecer quando eu for adicionar estoque a esse produto? Se eu tenho 10 produtos no estoque, e eu quiser adicionar mais 5 produtos a esse estoque, o que vai acontecer? E ele é campo texto, quando eu fizer um cálculo, por exemplo, pega esse campo mais esse campo, que seria o número que eu quero adicionar, vamos supor 5, pega esse campo mais 5, o que vai acontecer? Se ele for texto, ele vai juntar os dois. Isso se chama concatenar. Tá? Tudo isso eu contei uma história aqui para chegar no concatenar. Mas isso se chama concatenar. Concatenar, basicamente, falando assim no básico mesmo, é juntar. Se eu concatenar um campo de texto com outro campo de texto, ele junta. Se os meus dois números estiverem num campo de texto, o número 10 e o número 5, por exemplo, ele vai se tornar 105. Ele vai juntar o 10 com o 5, vai ficar 105. Ele não vai calcular. Isso se chama concatenar. Por que eu estou explicando isso? Porque a gente vai fazer uma concatenação aqui. A nossa expression, ela aceita qualquer tipo de dado, certo? Ela aceita booleano, ela aceita texto, ela aceita número, ela aceita data, porque ela mostra valor para o usuário, certo? Ela não guarda valor. Se ela guardasse valor, se ela fosse tipo um atributo, né, que ela guardasse valor, aí sim ela precisava ter um tipo de dado específico. O que a gente vai fazer aqui? Qual que é a ideia? A gente já aprendeu sobre parâmetros de entrada, a gente já aprendeu sobre variáveis locais, a gente já viu as propriedades da tela, as propriedades dos botões, dos inputs, etc. Do Expression, inclusive. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um redirecionamento e eu vou utilizar o Expression Editor para montar um texto aqui, tá? Para montar um texto. Existem várias formas de fazer isso aqui, mas eu vou fazer isso utilizando o Expression Value. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um texto bem simples, né? Eu vou colocar aqui, ó, entre aspas, esse texto meu, essa expression, ela vai mostrar um texto e eu vou montar uma frase utilizando os parâmetros de entrada aqui. Por quê? Porque os parâmetros de entrada são dinâmicos, certo? Eu vou escrever aqui, ó, um texto bem simples. Olá, vírgula, tá? Esse é um texto, eu estou digitando um texto na expression editor. Então, esse texto que eu estou digitando entre aspas, ele é fixo, tá? Ele não vai mudar, ele não vai alterar. Mas vai ter uma parte dele que vai ser dinâmica que a gente vai utilizar os parâmetros de entrada. Lembre-se, da mesma forma que eu estou utilizando parâmetro aqui, eu poderia também utilizar variáveis, tá? Variáveis locais. Enfim, eu vou digitar aqui, ó, olá, espaço, meu nome é. Beleza, o que eu vou fazer? Eu estou trazendo uma variável de nome para cá, certo? Então eu estou trazendo um dado dinâmico para cá. Se eu escrever lá Dairon, vai trazer Dairon. Se eu escrever Lucas, vai trazer Lucas. Se eu escrever Matheus, vai trazer Matheus. Como que eu faço para inserir esse nome dinâmico no meu texto? Nesse caso aqui. Eu vou colocar um espaço. Por quê? Porque eu quero espaço entre o E e o nome. Se eu deixar sem espaço aqui e concatenar o nome vai ficar grudado no E. Tá? Então eu vou colocar meu nome é, espaço. Agora eu saio da aspas e eu coloco um mais. Por que um mais? Porque eu quero pegar esse texto mais o próximo texto. Agora eu posso pegar o nome, né? O meu parâmetro de entrada nome, que está aqui. Ó. O parâmetro de entrada nome. O que vai acontecer? Vai aparecer um texto bem assim, ó. Olá, meu nome é, espaço, mais nome, que é o valor dinâmico que está vindo, mais eu quero continuar. Se eu quisesse parar por aqui, opa, só aqui estava bom. Ó. Olá, meu nome é, pronto. Aí o nome que eu mandasse para cá ia aparecer nesse texto. Olá, meu nome é fulano. Beleza? Só que eu quero continuar. Eu vou dar outro mais. Por quê? Porque eu quero adicionar mais texto aqui dentro. Vou abrir aspas novamente. Quando eu abro aspas novamente, nesse caso aqui, eu quero que o meu nome esteja separado do próximo texto, então eu dou um espaço, porque é um caractere, certo? Olá, meu nome é fulano. Ou eu posso, melhor ainda, eu vou voltar aqui e colocar uma vírgula, né? Eu vou continuar um texto. Olá, meu nome é Dairon. Eu tenho. Agora, a minha idade também é dinâmica. Então, eu vou sair da aspas e vou dar um mais. Eu posso clicar aqui também, tá? Eu escrevi manualmente, mas dá na mesma. Eu posso clicar aqui, mais idade. Eu coloquei um espaço aqui para aparecer o número separado. Então, eu vou puxar aqui meu Expression Editor e vou colocar a idade. Certo? Estou selecionando a idade. Essa idade ela também está vindo da outra tela.
mais, vou continuar aqui, abro aspas, espaço. Olá, meu nome é Dairon, vírgula, eu tenho tantos anos de idade. Aí eu coloquei um ponto e vou escrever. Se desejar, pode entrar em contato comigo pelo e-mail. 2 pontos, eu vou colocar 2 pontos porque eu vou mostrar. Ó, esse é o seguinte, esse é o meu e-mail. Dei um espaço para não ficar grudado, mais e-mail. Então, eu fiz um texto dinâmico. Olha aqui, ó. Olá, meu nome é... Aqui não está aparecendo porque é um parâmetro, certo? É um valor dinâmico. Eu tenho espaço, anos de idade. Se desejar, pode entrar em contato comigo pelo e-mail. Tal, não apareceu aqui. Eu posso colocar esse texto aqui no exemplo aqui, tá? Mas eu não vou fazer isso não. Eu vou deixar dessa forma mesmo. O que eu poderia fazer de diferente aqui, tá? Se eu quiser. Ou uma coisa que eu poderia fazer com o texto mesmo, tá? Eu posso transformar o texto em um valor dinâmico. Eu poderia pegar aqui, ó. Eu vou colocar eu vou clicar com o botão direito nessa expression, vou adicionar ela, ó, enclose in container. Então vou deixar ela ali, ela está dentro de um container. Eu vou adicionar um outro container embaixo e vou colocar um texto. O texto normal, o que eu poderia fazer também aqui poderia adiantar também o meu trabalho aqui da seguinte forma. Eu poderia escrever aqui, ó, olá, deixa eu ver se está igual. Olá, vírgula, meu nome é, e eu vou escrever aqui, tá? Dairon, vírgula, eu tenho 28 anos de idade. Ponto. Se desejar, pode entrar em contato comigo pelo e-mail dairon.teste@teste.com. Esse aqui é o meu texto fixo, certo? Não coloquei nenhum valor dinâmico aqui. Eu vou selecionar o meu container, ó, selecionei o texto, selecionei o container, e eu vou colocar uma margem aqui em cima só para separar ele por 20 pixels. Beleza. Basicamente aqui então eu tenho os mesmos textos, só que o de baixo não está dinâmico. O de baixo está fixo, né? O de cima eu coloquei todo o meu texto, tanto fixo como dinâmico, dentro de uma expressão. Embaixo é um texto mesmo. O que eu poderia fazer aqui? Ó? Eu poderia clicar e selecionar o Dairon, porque esse é um valor que eu quero que seja dinâmico. Eu vou selecionar aqui as propriedades. Eu vou selecionar aqui o Dairon e vou clicar com o botão direito e vou colocar aqui, ó, Convert to Expression. Ou seja, o nome eu quero converter para uma expressão. Olha lá o que aconteceu. Ele veio aqui entre aspas, mas eu posso apagar ele, já que o Dairon não é para ser mais fixo. Agora ele vai ser o nome, certo? Eu não fiz concatenações. Ó, aqui ficou um espaço. Deixa eu só tirar a margem que ele cria automática aqui, ó. Eu selecionei a expressão, tá? Vim aqui e vou tirar a margem. Opa, ó, ficou grudado. No texto mesmo eu vou dar um espaço, certo? Então, olá, meu nome é Dairon. O Dairon está dentro de uma expressão. E eu vim aqui editar, abri o Express Editor e selecionei o meu parâmetro de entrada. Então vai vir um valor aqui dentro. Eu posso continuar aqui, ó. Eu tenho 28, vou selecionar só o 28, Convert to Expression. E o 28 não vai ser mais um texto fixo, vai ser o meu parâmetro de entrada. Eu vou vir aqui também no estilo da expression e vou tirar a minha margem à esquerda, certo? Porque ele dá uma margem automática. Olá, meu nome é Dairo, eu tenho 28 anos de idade. Se desejar, pode entrar em contato comigo pelo e-mail. Vou selecionar o meu e-mail, Convert to Expression Editor. E não vai ser mais um e-mail fixo, vai ser um e-mail dinâmico. Esse e-mail vai vir com aquele valor de lá. Vou também zerar a margem, certo? Eu vou publicar aqui. Então a ideia é que eu mostrei aqui para vocês, tem duas formas de vocês colocarem um texto. A primeira é concatenando, tá? Você pode fazer concatenação. É bem comum utilizar. O de baixo também é bem comum, ambos é bem comum. Isso vai bastante da forma que você vai escrever. Tem bastante parte que a gente coloca uma parte, tanto concatenando um texto fixo com um texto dinâmico dentro da expression, ou também a gente pode utilizar da segunda forma que não tem problema. Eu vou dar um Open Browser e a gente vai preencher esses dados dinâmicos através do nosso input. Né? Eu vim aqui na nossa tela em escopo e eu vou preencher isso aqui para chegar lá
daquela maneira. Eu vou colocar outro nome agora, né? Para não dizer que chegou o mesmo nome que eu escrevi ali. Eu vou colocar Matheus, 18 anos de idade. Eu esqueci de colocar umas etiquetas aqui, né? Pra gente saber, mas a gente sabe que tá nessa ordem aqui. Se vocês quiserem colocar um labelzinho, né? Só para identificar. E o último seria o e-mail. mateus.teste@teste.com. E vou redirecionar. Então eu vou sair daqui e vou para aquela tela. Olha aí o que aconteceu. Olá, meu nome é Matheus. Eu tenho 18 anos de idade. Se desejar, pode entrar em contato comigo pelo e-mail mateus.teste@teste.com. Então, o meu nome Matheus aqui é dinâmico, o 18 é dinâmico e o e-mail é dinâmico. Entendeu? Então, esse é um exemplo do que dá para fazer com o Expression Editor. Nesse caso, a gente fez dentro de uma Expression. E dentro de ações, tá? Também se utiliza muito o Expression Editor. Vou voltar aqui para o escopo, vou fazer diferente agora, Eu vou criar aqui um parâmetro de entrada, somente um parâmetro de entrada, e vou colocar aqui texto completo. Tá? Texto completo. E vou passar o mesmo texto, só que através de uma ação, através de uma sign. Qual que é a ideia aqui? Eu vou pegar, para mim chegar aqui eu preciso passar esse dado aqui no texto completo. Se eu vim desse botão, eu não vou passar nada. Como é que não passa nada, Dairo? Aspas simples, vazio. Se eu não digitar nada entre as aspas, então não tem texto nenhum. Nesse botão aqui eu não vou mandar nada no texto completo. Tá? Mas eu vou fazer um outro botão aqui. Pode ser um link mesmo, pode ser um link. Bom, até a gente utilizar links. Redirecionar. Tá. Esse link aqui vai ser o seguinte. Eu vou pegar ele e ele vai ser uma ação. Eu vou criar uma nova ação num clique dele, ó, New Client Action. Eu vou criar uma nova ação. E eu vou colocar uma sign aqui. E é o seguinte, ó, é até uma forma legal da gente utilizar uma variável local dentro de uma Client Action. Eu não cheguei a dar esse exemplo para vocês, mas vamos utilizar uma variável local aqui dentro da nossa Client Action. Eu vou criar aqui uma variável do tipo texto, só chamando texto. E aqui é o seguinte, essa variável texto, ela vai receber o seguinte texto. Eu vou colocar um texto, aquele mesmo texto aqui, ó. Olá, meu nome é Dairon. Ó, não vou colocar Dairon. Meu nome é, vou concatenar o nome mais eu tenho espaço, idade, variáveis locais, tá? Porque eu estou na tela de escopo, não estou no meu destino. De idade. Ponto. Se quiser entrar em contato pelo e-mail, envie para dois pontos. Aí que eu vou concatenar o e-mail. O que eu vou fazer? Lá na minha tela de destino final, vai até ficar estranho isso aqui, tá? Porque eu não vou mandar nenhum valor aqui para dentro. Ou eu até posso mandar os mesmos valores lá, mas eu quero mandar um outro valor aqui, ó. Vou puxar aqui outro container aqui para baixo e vou colocar a expression do meu texto completo. Texto completo. No expression aqui eu vou mostrar o texto completo. No meu container eu vou dar aqui uma margem para cima de 20 pixels, tá bom? Para a gente mostrar. Esse aqui, eu vou colocar um exemplo aqui, só vai ser o texto completo. Que é o texto que eu coloquei através da expression editor dentro da variável local. Vamos voltar para a nossa ação. Eu coloquei dentro da variável local, tá? Então lembra, a variável local da client action, ela vai iniciar aqui. Tanto é que fora dessa client action, dentro da tela, eu não estou atingindo essa variável texto. Ela está aqui dentro, ela só utiliza aqui dentro. Então eu iniciei ela aqui no start, eu dei um valor para ela. E esse valor agora vai ser, olá, meu nome é. Aí eu posso utilizar as variáveis locais aqui, né? Então antes de chegar no end, essa variável local está com esse valor aqui, certo? Quando chegar no end, ela não tem mais valor. Então, antes de chegar no end, o que a gente vai fazer? Na verdade, não vai ser um end, eu vou colocar aqui um destination. E o destination vai ir para a scope final, certo? E ele está pedindo aquele monte de parâmetro de entrada, ó, nome, idade, e-mail e texto completo. Nome, idade, e-mail e texto completo.
Eu posso continuar mandando aqui o nome, eu posso mandar vazio, mas se mandar vazio vai ficar estranho lá, né? Vou mandar aqui a idade, o e-mail. E no texto completo eu vou mandar o nosso texto, que está dentro da nossa variável local. Então isso aqui que a gente colocou aqui dentro, eu vou mandar para lá, e a ideia é mostrar lá naquele campo. Então vamos dar o publish para a gente publicar aqui e verificar como que ficou. Publish finalizado, vou dar um Open Browser. E a ideia aqui, vamos preencher de novo aqueles inputs. Vamos aqui na tela escopo. Vou colocar outro nome agora, ó, Luiz. Luiz tem 40 anos de idade e o e-mail dele é luiz.pereira@teste.com. E eu vou redirecionar pelo link, porque o link é executação que redireciona. A executação preenche aquela variável texto nossa e manda ela para a nossa tela de destino. O redirecionar só vai direto mandando esses 3 dados aqui. Redirecionei. Olha lá. Então aqui já veio preenchido porque a gente também mandou os dados através do destination. E o de baixo é: meu nome é Luiz, tenho 40 anos de idade. Se quiser, entre em contato pelo e-mail e envie para, que foi aquele que a gente colocou na nossa variável local da Client Action. Então a gente colocou e mandou ela aqui para dentro. A partir do momento que a gente mandou, apesar de a gente ter saído da tela, mas só de finalizar a ação, essa variável que está dentro da ação, ela perde o seu valor. Tá? Então, basicamente, Expression Editor a gente vai utilizar em diversos locais, e eu preciso também deixar isso bem claro para vocês, porque a gente vai começar a entrar, quero começar a entrar em consulta também, consulta vai ser bastante interessante que vocês entendam isso. E tem mais uma coisa que eu acho muito interessante que vocês entendam, para a gente partir para a parte de consultas de banco de dados, que é o escopo, que finalmente é o que a gente vai falar, que é o nome que eu dei para a nossa tela, né? E é o escopo. O que é o escopo? O escopo, basicamente, é tudo aquilo que você consegue enxergar, certo? O que você consegue enxergar aqui, se você está sentado na sua cadeira, no seu computador, o que você consegue enxergar? Tudo que você conseguir enxergar está dentro do seu escopo. Por exemplo, se você está... vou dar um exemplo assim bem grotesco. Eu estou dentro do meu escritório, do meu quarto, e eu não consigo ver a geladeira que está na minha cozinha. Por quê? Porque a geladeira está no escopo da cozinha. A geladeira não está no escopo do meu escritório, no meu quarto, certo? Então, ela está fora do meu escopo. Ela não está aqui. Eu não consigo, aqui, da onde eu estou, ver a geladeira. Eu não consigo utilizar ela, certo? Mas, se eu sair daqui e for até a cozinha, eu consigo utilizar a geladeira, porque a geladeira está dentro do meu escopo naquele momento, certo? E também, da mesma forma, aqui eu estou vendo o meu computador. Se eu sair daqui e for para a cozinha, eu não consigo mexer no meu computador, porque o meu computador saiu do meu escopo. Eu não consigo encontrar o meu computador, certo? Por que isso é importante? Isso é uma coisa também que confunde bastante as pessoas quando estão iniciando, porque geralmente a gente abre uma Expression Editor aqui, por exemplo, vamos vir aqui dentro da nossa ação que a gente acabou de criar, e eu vou abrir aqui, ó, a gente deu um valor para a nossa variável texto que está dentro da nossa ação, e quando eu coloquei o meu texto aqui, eu selecionei coisas que não estão dentro da minha Client Action, mas sim dentro da tela, certo? Estão aqui, ó, nome, idade e e-mail, certo? Por quê? Porque isso está dentro do escopo da minha Action. A minha Action está dentro da tela, logo, eu consigo de dentro da Action enxergar todos aqueles elementos que a minha tela tem. Essa Action ela está dentro dessa tela. Então eu consigo enxergar estes elementos, inclusive o que está dentro da própria Action, da Client Action, certo? E aí, aqui, ó, isso aqui basicamente isso aqui é o nosso escopo, tá? Eu abri aqui dentro da Client Action, estou dentro da Client Action, tá? Dentro da Client Action eu coloquei uma assign, selecionei a minha variável texto. Eu conseguiria selecionar as minhas variáveis que estão na tela escopo, porque a minha ação, a minha Client Action, minha ação de cliente, ela enxerga as variáveis da minha tela, certo? Até aí tudo bem. E eu poderia selecionar qualquer uma delas para receber um valor. Independente se eu coloquei valor dentro do input, eu conseguiria selecionar qualquer uma delas aqui para receber algum valor através desse assign. Lembra que o assign ele transfere valor? O valor que eu colocar embaixo, ele vai para o que está em cima. Nesse caso aqui, a minha variável de texto, que está dentro, olha aqui, ó, onde ela está aparecendo, ela já mostra aqui
que ela está dentro da minha client action, certo? Então, eu consigo acessar, aqui na hora que eu vou dar valor, eu consigo acessar minhas variáveis que estão na tela. O meu input preencheu a minha variável nome, o meu segundo input preencheu a minha variável idade, e o terceiro input preencheu a minha variável e-mail. Então, eu consigo pegar esses dados, porque eu estou dentro da ação, que está dentro da tela, eu consigo pegar esses dados e adicionar dentro da minha variável texto, que está dentro da ação. Por que que eu não consigo enxergar o parâmetro de entrada, o parâmetro de entrada chamado nome, idade, e-mail, texto completo? Porque não estão no meu escopo. Onde a minha ação está? A minha ação está na tela chamada escopo, e aqueles parâmetros de entrada estão na tela chamada escopo final. Estão em outra tela. Mesmo exemplo que eu dei aqui. A minha geladeira não está no meu escritório. Minha geladeira está na cozinha. Então eu não consigo ter acesso diretamente. Os parâmetros de entrada não estão na mesma tela que está a minha ação, logo não consigo enxergá-los, certo? Não consigo trabalhar com aqueles parâmetros de entrada que estão em outra tela, estão fora do meu escopo. Então aqui, o que vai aparecer aqui, basicamente? Basicamente aqui, nesse início aqui, mostra os locais disponíveis para mim pegar esses elementos. Dentro da minha client action tem o meu parâmetro, tem a minha variável texto, e dentro da tela que tem a minha action, tenho as variáveis nome, idade, e-mail e widgets. Aqui vai entrar também, vai entrar de encontro com o que eu expliquei para vocês. Lembra que quando a gente dá nome aos nossos elementos, a gente consegue utilizá-los para algo. Aqui vai aparecer somente os widgets que têm nome. Então, aqueles inputs que têm nome, lembra quando a gente coloca uma variável, ele já vem, na verdade ele já vem com o nome, né? Input 1, input 2, e aqui eles têm nome, ó. Então, se eu for lá na minha action, voltei, tá? Voltei para dentro da minha action. E eu vim aqui e procurar eles no widgets, eles estão aqui, ó, os inputs aqui. Certo? Então, se eu for lá e tirar o nome de um input, eu vou apagar o nome desse input aqui. Vamos ver se ele aceita ficar sem nome. Não, ele não aceita ficar sem nome. Mas, por exemplo, eu vou pegar esse container. Esse container ele não vem com nome. Ele não vem com nome. Se eu for lá na nossa Expression Editor, no escopo, ó, eu vou procurar ele no escopo aqui. Ele não apareceu. Input 1 veio porque eu alterei o nome lá e ficou input 1. O nosso container não apareceu. Se eu vir aqui e der um nome para ele, container qualquer, eu consigo pegar ele aqui agora. Se eu expandir aqui, ó, ele apareceu aqui, ó. Eu consigo agora pegar o identificador desse container, por exemplo. Tá? Não é algo que eu preciso explicar muito agora o que é o identificador do container. Esse aqui é um exemplo bem grotesco, só para vocês verem que eu consigo atingir elementos que estão dentro do meu escopo. Mas o ID de um container depende muito da situação para vocês precisarem dele. Mas é algo bem mais avançado. Enfim, por que eu preciso explicar o que é escopo? A gente vai entrar para a parte de consultas. E na parte de consultas, quando a gente pegar e quando eu começar a explicar melhor a parte de consultas, vai ficar bem confuso essa questão de escopo, tá? Porque o retorno de consultas ele é um pouco complexo. E vocês precisam entender quando a gente vai utilizar quando a gente vai utilizar o retorno de uma consulta no Expression Editor, por exemplo, na nossa tela, certo? Então, outro detalhe, ó, uma coisa que é bem interessante. Se eu colocar uma expression na minha tela, olha como funciona o escopo. Na minha tela, por mais que, ó, eu fechei ali, mas já vou voltar ali. Por mais que eu tenha uma ação e dentro da ação eu tenho uma variável, ela não está no escopo da minha tela. Isso é bem confuso, tá? Isso é bem confuso. Então, se eu tentar abrir a expression aqui, ó, e tentar puxar essa variável de texto de dentro da ação, ela não vai aparecer aqui, ó, porque ela está fora do meu escopo. Por mais que a ação esteja dentro dessa tela, eu não consigo pegar o que está dentro da ação. Se aquela variável está dentro da ação, eu não consigo pegar ela e mostrar na minha tela. Até porque, lembra que eu expliquei que uma variável local de uma ação, ela só tem validade, ela só tem a vida útil dela a partir do momento que inicia a ação até finalizar a ação, então não faria nenhum sentido eu conseguir utilizar essa variável aqui dentro da minha tela, certo?
E já a variável de tela, que tem toda a sua vida útil enquanto eu estou na tela, então faz sentido eu conseguir buscar elas, né, dentro de uma ação. Porque quando eu iniciar a ação, eu já estou com a tela aberta. Então, minhas variáveis podem ter valores. Já podem estar os valores ali e eu consigo utilizar os valores dessas variáveis dentro das minhas ações. Entendeu? Então, é bem complexo, tá? Isso aqui é uma coisa que demanda bastante atenção mesmo. É bem complexo vocês entenderem, ainda mais de início, sobre escopo, mas eu preciso dar esse conceito, eu preciso dar esse básico do básico a respeito de escopo, para vocês entenderem que a partir do momento que a gente for começar a mexer com consulta, a gente vai mexer com ações de servidor, e é muito interessante que vocês entendam que a gente só consegue utilizar elementos em determinados locais que estão naqueles locais. E também, agora eu vou voltar de novo para aqui para o Expression Editor. E também existem elementos que são meio que universais, tá? São meio que universais. Por exemplo, dentro da minha action, no caso aqui, ou dentro da minha tela, eu consigo pegar um escopo local, que basicamente é o que estão dentro desses dois primeiros elementos, tá? Que é a minha client action e que é a minha tela escopo. Então, aqui de dentro da action, por exemplo, eu consigo atingir todos eles. De dentro da tela, eu só consigo atingir o que está na tela, não consigo atingir o que está dentro da client action. Só que tem coisas aqui que a gente consegue atingir de qualquer lugar, tá? Por quê? Porque são itens que estão com o escopo mais aberto. A maioria das coisas aqui a gente consegue utilizar em toda a aplicação. Então são coisas que têm um escopo um pouco mais aberto. Por exemplo, entidades. Eu vim aqui, as entidades estáticas, tá? Entidades estáticas, eu consigo pegar o valor dessas entidades estáticas a partir de qualquer local. Aqui a gente não criou nenhuma entidade estática, mas quando a gente aqueles exemplos que a gente pegou, que a gente criou entidades estáticas, e a gente quiser comparar um registro de uma entidade estática com alguma coisa, por exemplo, se eu tenho um parâmetro de entrada que traz o identificador de uma entidade estática, e aí eu preciso verificar, o valor que está vindo nesse parâmetro de entrada é igual a este valor aqui, eu venho aqui e pego entidade estática, porque entidade estática o valor é fixo, né? Por exemplo, o tamanho que está vindo, vou dar um exemplo aqui, ó, size, vamos supor que esse size seja um parâmetro de entrada, é igual, aí eu venho aqui, ó, size, small, seleciono small. Já vai me dar uma comparação aqui, entendeu? Então vamos supor que esse size seja o meu parâmetro de entrada e esse valor chega aqui. Chega um valor de size aqui. Aí eu posso fazer uma condição aqui, por exemplo. Se o valor que chegar aqui, eu verifico, né? Primeiro, o valor que está chegando aqui é igual a entity.size.small. Entity porque é esse local aqui, tá? Quando tem esses pontos aqui, só uma explicação rápida também, quando tem esses pontos, geralmente significa um caminho, né? Até chegar em determinado local. Entities significa entities aqui. Ponto. O ponto... não Ctrl+Z. O ponto significa que eu estou pegando algo dentro de entities, tá? É o caminho. Eu estou pegando dentro de entities. Então, aqui dentro de entities, a gente tem diversas tabelas. Estou pegando a tabela size. Ponto. O ponto aqui, eu estou pegando o próximo, a partir do ponto, eu estou pegando algo de dentro da tabela size, que está dentro da tabela entities. Entendeu? Então, peguei um valor small, que está dentro da size, né? Então, entities.size .small. Então, aqui no caso seria essa opção aqui do escopo entities.tabela.valor, que é o valor da tabela estática que tem aqui, certo? Então, basicamente, é uma explicação bem rápida. Então, mais coisas que tem aqui. Client, isso aqui também é uma coisa um pouco avançada, não compensa explicar agora. User Functions. User Functions aqui já tem algumas funções referenciadas de outros módulos, mas algumas coisas também que são um pouco avançadas. Eu vou explicar um pouco sobre funções, vou dar uma breve explicação sobre funções quando a gente entrar na parte de Server Actions, tá? Vou dar uma breve explicação porque a Server Action elas têm uma função chamada Functions também. Built-in Functions. Built-in Functions, isso aqui é legal, inclusive dá pra gente utilizar exemplos aqui agora da seguinte maneira. Vamos voltar
Vamos voltar aqui. Vamos voltar para a nossa tela Scope final. Voltar para a nossa tela Scope final. E eu vou colocar aqui nessa tela Scope final. Não, vou voltar. Vamos aqui para a nossa tela Scope. Aqui na tela Scope, eu vou colocar algumas coisas aqui. O seguinte, eu vou colocar um container aqui embaixo. Nesse container, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar também aqui uma variável local do tipo data. E uma variável chamada preço do tipo currency, tá? Tipo currency. Tipo currency. Aqui do tipo currency. E o data do tipo data mesmo. Só date. Só date. Ou por date time. Date time. Date time. Beleza. Eu vou colocar aqui mais inputs. Mais inputs só pra gente dar valores a essas duas variáveis. No input 3, esse aqui, eu vou dar um valor a data. E esse aqui eu vou dar um valor a texto. Opa. A texto, preço. Vou dar um valor a preço. Certo? Esse input aqui vai servir para data e esse input aqui vai servir para preço. E eu vou passar lá como parâmetro de entrada. Vou passar como parâmetro de entrada também. Data, lá para a nossa tela Scope final. E preço. Então vou enviar esses valores aqui para lá também, certo? Coloquei um container aqui embaixo, então vou puxar o meu botão e o meu link. Ó, vou selecionar o texto, selecionei o texto, vou selecionar o link e vou puxar aqui também ao lado desse botão que fica dentro deste container. Vou diminuir aqui o nosso input preço para 6 e o input data para 6 também. Vou deixar 5 para ficar lá do lado, certo? Então eu tenho aqui os meus inputs. Vamos colocar os prompts dele. Ó, lembra a propriedade prompt? A propriedade prompt é o que fica aparecendo no input se não tiver preenchido nada. Entre aspas, o primeiro input, nome. Segundo input, o prompt dele, idade. Só para a gente não se confundir, tá? Terceiro prompt, e-mail. Aqui a data, já vai aparecer lá esses números, tá? Para a gente selecionar. E o preço, eu vou pôr o prompt preço. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou passar esses valores agora. Ó, o meu botão já acusou aqui que eu preciso preencher esses campos para passar lá para outra tela. Então aqui o data, ó, eu criei as variáveis lá, mas eu não selecionei certinho, ó, os tipos. O meu parâmetro de entrada, então data, precisa ser do tipo datetime. E o meu parâmetro de entrada, preço, precisa ser do tipo currency. Então, da mesma forma que a gente preencheu antes nome, idade, e-mail e o texto completo através da ação lá, a gente vai preencher agora também o data e o preço, e eu vou mandar os valores desse data e preço para lá, para a gente fazer uma coisa bem legal através do Expression Editor. Tá? Então, selecionei o botão, agora eu preciso passar esses valores. Opa, aqui, eu preciso passar agora o data, que já me deu como sugestão porque igualou o tipo de dado, e o preço também, certo? E agora os dois erros que estão acusando aqui que estão dentro da nossa ação. Ó, se eu der 2 cliques aqui, eu vou direto para o meu erro. Aqui no final da nossa ação é redirecionado, então a gente precisa também passar o data e o preço. Por que estão aparecendo aqui na sugestão? Porque estão dentro do meu escopo. Por mais que eu esteja dentro da minha client action, essas variáveis locais que estão dentro da minha tela, que são, por exemplo, preço e idade, né? Elas estão dentro do meu escopo, já me dão como sugestões, porque já batem também com o dado que a tela escopo final espera. No caso, vou mudar aqui o preço. Beleza. Lá na tela escopo final, vou mostrar um exemplo aqui para vocês bem legal e bem rapidinho. Embaixo do texto completo eu vou por outro container. A gente vai trabalhar com preço e data agora. Vou vir aqui no estilo, vou dar uma margem para cima de 30 pixels, por exemplo. Pode ser. Eu vou colocar essa expression, eu vou colocar duas expressions. Dentro desse container, eu vou clicar com o botão direito na expression e vou colocar outra expression primeiro para ficar mais fácil. Coloquei duas expressions, fechei. Na primeira expression, eu vou clicar com o botão direito em close in container, vou adicionar ela dentro de um container. Ela já está dentro de um container, eu vou adicionar dentro de um container de novo. E a segunda também, vou adicionar dentro de um container.
A primeira, eu vou mostrar o preço. Não, a data. Vou mostrar a data. Entre parênteses, ou entre aspas, perdão. Data, 2 pontos, espaço. Mas, aqui eu vou fazer uma coisa diferente. Eu não vou colocar só a data. Eu vou colocar uma formatação de data. E eu vou explicar para vocês como que isso funciona. Aqui embaixo, eu estava passando aqui por isso no Arnaldo, tá? Por isso que eu fiz esse exemplo, tá? Aqui embaixo tem um carinha chamado Built-in Functions, certo? São algumas funções que basicamente elas são executadas para fazer algum tipo de conversão, ou algum tipo de formatação, algum tipo de cálculo matemático, numérico, etc. Funções, basicamente funções, assim, explicando bem fácil mesmo, bem no básico mesmo, no popular. Funções são alguns itens aqui que você passa determinados valores, faz algum tipo de configuração para ele te dar determinado resultado. Eu vou fazer aqui os 2 exemplos e vou deixar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui para vocês pesquisarem sobre isso. E algum deles a gente quer utilizar também na nossa aplicação. Mas enfim, data. Se eu colocar aqui somente o parâmetro de entrada data, ele não está formatado. Lembra nos exemplos que a gente mostrou anterior, que se a gente não formatar, ele vai mostrar primeiro o ano, depois o mês, depois o dia, certo? Se eu vir aqui no nosso navegador, e eu voltar lá para a tela Client Actions, eu acho. Client Actions que a gente viu no anterior. Olha como é que está a formatação da data aqui, ó. Ano, mês e dia. Se eu colocar aqui um dia, esse dia aqui, por exemplo, 16/8, ele não vai aparecer aqui, vai ser aqui no botão, o botão que dava esse valor. Ó, o botão ele está passando o current date, né, a data atual. Então ele está passando dia 30/8/2022. Aqui está sem formatação. Essa variável data aqui que está na expression, ela está crua, ela está sem formatação nenhuma. Então ela mostra um padrão de desenvolvimento, padrão aqui que a OutSystems deu, que é primeiro ano, depois mês, depois dia. Mas se eu quiser mostrar a data normal, data certinho, formatado, né? No caso aqui eu vou fazer um padrão no Brasil, eu imagino que em Portugal seja o mesmo. Mas o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ao invés de mostrar somente a variável crua, sem formatação nenhuma, o que eu vou fazer? Eu vou apagar, eu vou concatenar isso que eu vou fazer agora com aquele texto data, né? Eu vou colocar aqui data de hoje. Não vou, eu vou selecionar uma data, né? Não vai ser data não. Data selecionada, vou colocar data selecionada. Que a gente vai selecionar lá naquele input e vai trazer para cá e a gente quer mostrar formatado. Aqui embaixo, nesses built-in functions, tem algumas funções para fazer esse tipo de formatação. Tem diversos tipos aqui separados por pasta que você consegue verificar funções que cada uma dessas aqui traz um determinado resultado. Cada uma que você seleciona tem aqui ó, o tipo de dado. Primeiro eu vou explicar aqui ó, o que está entre parênteses. Entre parênteses é o dado que essa função espera que você mande para ela te dar o resultado. Ou seja, essa função chamada ABS, ela está entre parênteses a letra N. Aqui na descrição dela a gente consegue descobrir, ó, a ABS function, né, é a função ABS. O tipo de dado é decimal, então a gente já sabe que o dado que a gente tem que mandar aqui para dentro é um número decimal, né, um tipo de dado decimal. Aceita número quebrado, aceita número inteiro, enfim. E ele retorna o valor absoluto, né, do decimal number, que seria o n. Olha aqui o n. Está dentro desse parênteses. E aqui, ó, inputs. Inputs é entrada. N. N, aqui no input, significa este n que está aqui. É a entrada. Você precisa entrar com um dado, você precisa enviar um dado para dentro. Lembra o parâmetro de entrada? O parâmetro de entrada, a gente não precisa entrar com um dado para a gente chegar no nosso destino, por exemplo, na nossa tela. Aqui é a mesma forma. Isso aqui também é um parâmetro de entrada, tá? O que está dentro desses parênteses. Então aqui é onde você tem que inserir um dado para ela te dar um retorno. Essa ação aqui, dentro da expression, ela vai ser executada e ela vai te dar o resultado daquela função. Que nesse caso faz isso aqui. Né? Então ela precisa aqui, ó, o n é mandatório e o tipo tem que ser decimal. E aqui embaixo mostra alguns exemplos. Ó. O ABS. E dentro do parênteses mandado como esse valor
menos 10.89, o resultado é 10.89. Eu vou procurar aqui, para ficar mais claro, a de format. Esse aqui é o cara que a gente vai usar para formatar a nossa data. Eu vou procurar aqui, ó, format date time, tá? Format date time. O que ele espera? Ele espera um valor. Opa, se eu colocar o mouse em cima também aparece a descrição, tá? O tamanho da descrição é enorme, né? Mas não se assuste não. Tenha calma. Ele espera um valor, vírgula, o formato, certo? Então, se eu verificar aqui a descrição dele, ó, format date time é uma função, né? A função format date time. O tipo é texto. Ele constrói um texto de saída, né? O retorno dela é texto. A gente está mandando uma data no valor de data, que seria o parâmetro de entrada, no caso nosso data aqui. Ele é do tipo datetime. E ele retorna para a gente, né? Ele retorna de acordo com o formato que a gente colocar aqui. Por isso que isso se chama formatação. A gente vai formatar o valor de acordo com o formato que a gente colocar aqui. Eu vou dar 2 cliques, eu vou explicar basicamente aqui, mas eu deixo depois. Eu acho legal que vocês viessem aqui e lessem a descrição, porque ela explica como funciona, tá? Ó, os inputs aqui, basicamente, aqui em cima é a descrição, tá? A descrição, e aqui mostra o tipo de dado que você teria que passar nesse formato. Mas aqui embaixo, ó, os inputs são o value, que é esse primeiro, ele é mandatório do tipo datetime. O nosso parâmetro de entrada é datetime, então eu posso passar ele no lugar desse value aqui. E que no caso seria a data, a datetime a ser formatada. E o format é do tipo text, né? Tipo texto, que seria o padrão de formatação. Eu vou dar 2 cliques aqui, ó, no format datetime. Ele já trouxe aqui pra gente aqui, ó, escrito aqui, ó, essa função. Basicamente é format datetime, que é o nome da nossa função, abre parênteses, vírgula, fecha parênteses. O que quer dizer isso? Que entre o parênteses e a vírgula, a gente tem que passar o que ele está pedindo. Primeiro, a gente tem que passar o valor. E segundo, a gente tem que passar o formato. Qual que é o valor que a gente quer formatar? Eu vou voltar aqui para cima, vou procurar o meu escopo. Ó, o meu escopo. Eu quero formatar a data que está chegando, através do parâmetro de entrada. Após a vírgula, é o formato. É o formato, ó, format. E aqui a gente tem diversos exemplos. Eu fui colocando o mouse em cima aqui, fica aparecendo nesse balão aqui, mas é a mesma coisa que está aqui, tá? Aqui tem os exemplos que a gente utiliza para fazer essa formatação, né? Ou seja, o que eu mais costumo utilizar. Primeiro, é um valor, esse format ele é texto, tá? Aqui embaixo, no inputs, ele informa, ó, o format, tá vendo? O value está aqui, o format está aqui. Ele é mandatório do tipo texto. O que a gente tem que fazer para mandar um texto? Aspas. Aspas duplas. Por que ele já aceitou aqui? Porque eu informei um texto. Está vazio ainda, mas já informei um texto. Se eu mandar só assim, vai dar problema, tá? Vai dar erro. A plataforma não está acusando, porém, ela está acusando um erro aqui, mas ela não está acusando que o erro é esse, tá? Porém, para essa função funcionar corretamente, eu preciso passar o formato que eu quero aqui para dentro. Então, eu posso utilizar esses exemplos aqui. Ó. Por exemplo, o que eu mais gosto de utilizar. Se eu vou mostrar dia, mês e ano, no caso da nossa que é hora também, eu vou mostrar hora e minutos. Então aqui eu vou colocar da seguinte forma. Eu vou escrever primeiro. Eu coloquei um espaço aqui. Esse espaço aqui não tem problema, tá? Pode ser sem espaço após a vírgula. Eu só gosto de dar espaço após a vírgula para ficar mais organizado. Eu vou primeiro escrever aqui o formato que eu gosto de utilizar e depois eu vou explicar para vocês. Eu vou utilizar dia, barra, mês, barra, ano. Esse é o formato da minha data. Espaço, hora, 2 pontos, minutos. Agora eu vou explicar para vocês o que quer dizer isso. Aqui estão os exemplos que a gente utiliza para fazer essa formatação. Tá? Primeiro, o dia. E aqui ele mostra aqui qual é o formato que a gente tem que pôr e como ele vai se comportar. Eu coloquei DD minúsculo. O que quer dizer? DD minúsculo quer dizer dia com primeiro zero, né? No caso, se for dia 3, por exemplo, vai ficar 03. Se eu colocar só um D, que é o primeiro D, que é esse carinha aqui, ó, ele vai ficar o dia sem o zero. Se eu colocar o número, se for dia 3, vai ficar somente o número 3, não vai ficar 03. Aí se ficar 10,
dia 15, aí certinho, aparece os dois números. Mas eu gosto de colocar os dois porque eu gosto que, se for menos do que o dia 10, eu gosto que apareça o 0. MM, maiúsculo, nesse caso aqui, ó, mês com o 0 também. Se for o mês 4, mês 5, mês 6, vai ficar o 04, 05, 06, entendeu? O número 0 até o mês 11, mês 10, mês 11, mês 12. Aí aparece normal. Mas se eu colocasse somente um M, que é a primeira opção, ele iria aparecer, se for mês 2, por exemplo, ia aparecer somente o número 2. Eu gosto que apareça assim. Se eu colocar mais um M, olha aqui, ó, o nome do mês abreviado. Então ele ia aparecer aqui, no caso hoje é 30 de agosto, ia aparecer 30 barra AUG, né, que é agosto, AUG, não, é AGO, não lembro. Vai aparecer em inglês. Mas eu gosto de aparecer só um número. Então eu vou deixar 2M somente. E aí, se colocasse 4M, seria o nome do mês completo. O Y seria o ano, né? Year, eu gosto de mostrar o ano completo. Então eu coloco os 4Y. Se colocar só 2, mostra os dois últimos dígitos. Se colocar só 1, mostra somente um ou os dois últimos dígitos. Se for, no caso a gente está em 2022, então iria aparecer os dois últimos dígitos. Mas se fosse, por exemplo, 2008, ia aparecer só o último dígito, que seria o 8. A H. Se for H minúsculo, vai aparecer com esse formato aqui. Se for 2H minúsculo, vai ser assim. 2H maiúsculo, que eu gosto de colocar, que é a hora de 0 a 24, certo? Após o meio-dia, vai mostrar 13, 14, 15, e não vai voltar para 1, 2, 3. Então eu gosto de usar esse formato de H maiúsculo. E eu dei um espaço aqui só para separar, então não tem problema utilizar esse espaço. Os dois M minúsculos, se for M maiúsculo, mostra mês. Lembra? Tá vendo? Lembra? A gente colocou o M maiúsculo aqui. Então, no caso do minuto, é M minúsculo. Ó. M mostra só um número, se for até 10. E se for até 10 com dois M's, aparece os dois números. Então, dessa forma aqui, a nossa data está formatada. Ela vai vir dessa forma e eu vou formatar ela dessa forma aqui. Essa função, chamada formatDateTime, vai fazer isso para a gente. Eu passei o valor e eu passei o formato que eu quero. Então, o retorno dela, nessa expressão, ela vai mostrar exatamente da forma que eu quero que mostre. Entendeu? Esse formatDateTime não vai aparecer na expressão, tá? Vai mostrar somente a data formatada dessa forma aqui, certo? E no próximo, que é o preço. O preço, eu também vou utilizar aqui, ó, built-in functions. Eu vou vir aqui também em format. E vai ser esse carinha aqui, ó, format currency. Primeiro, format currency é um pouquinho mais complicado, tá? Ele tem mais parâmetros de entrada, ó. O value, o symbol, o digital, o decimal digital, o decimal separator e o group separator. Olha o tanto de vírgula que tem. Entre cada uma dessas vírgulas é um valor que a gente tem que passar. Primeiro eu vou colocar aqui, entre aspas, o preço é 2 pontos espaço, e vou concatenar com esse número, com esse preço, certo? Primeira coisa, ó, a descrição desse aqui é bem mais simples, bem mais pequena, né? Não tem problema. Primeiro valor é o próprio valor. Primeiro é o valor, ó. O currency value to be formatted é o valor currency, né? O valor monetário a ser formatado. Que no nosso caso aqui vai ser o preço, né? Não é ele que eu quero formatar? Eu posso colocar aqui um valor fixo, tá? 20,50. Esse valor aqui é um valor currency. Ele formataria esse 20,50. Mas como eu quero um valor dinâmico, vou utilizar o preço que está chegando aqui. Vírgula. Próximo, eu dei um espaço porque eu quis, tá? Não preciso dar espaço. Posso colocar sem espaço mesmo. Próximo, format currency. Se vocês se perderem aqui, tá? Se vocês perderem aqui, você pode segurar Ctrl e clicar em cima da função que ele traz para a descrição. Então o próximo é o símbolo, né? O símbolo monetário, que no nosso caso do Brasil tem que ser texto, tá? Ele mostra aqui, ó, texto. O primeiro campo tinha que ser currency, o nosso preço é currency, então vai dar certo. O segundo campo é texto, é o símbolo monetário, então tem que ser entre aspas, tudo que é texto é entre aspas, tá, gente? R cifrão. R cifrão. Esse é o valor. Agora quem for colocar, se for de Portugal, quiser colocar o símbolo de euro, né? Pode ficar à vontade. Próximo campo. Dígitos decimais. E é do tipo inteiro. Aí ele significa aqui, ó, o número de dígitos decimais.
que para o nosso caso é 2. Né? O nosso valor é tal valor, vírgula, 00, ou centavos. São dois números decimais, 2 dígitos. O separador decimal. Separador decimal é o que separa os centavos. No nosso caso do Brasil, é vírgula. Então, também em texto, tá? Também em texto, ó. Decimal separator, mandatory, do tipo texto, né? Seria o símbolo do separador decimal. No nosso caso é vírgula. Em Portugal, se eu não me engano, é ponto, né? Vocês poderiam utilizar o ponto aqui nesse local. E a gente utiliza vírgula. E por último, é o separador de grupo. Também do tipo texto. Então, para nós, também não. Para nós, nesse caso, é o ponto. E para Portugal, se não me engano, é vírgula aqui. Pelo menos assim é o padrão dos Estados Unidos. Né? Então, dessa forma, a gente está formatando o preço. Se a gente não formatasse aqui, ele ia simplesmente mandar um número que a gente mandasse lá no input. Se a gente colocasse o número 10, ele ia chegar aqui o número 10. Mas eu quero formatar esse preço. Eu quero que ele mostre em valor monetário. Eu quero que ele mostre com um símbolo, R cifrão no caso, ou em euro no caso de Portugal. Certo? Então, dessa forma, eu estou formatando. Vamos testar? Eu vou dar um publish. Enquanto dá o publish, eu vou abrir de novo aqui o expression e já vou deixar aqui o seguinte. Enquanto dá o publish ali, nesse built-in functions tem diversas funções, tá? Diversas funções nas quais você passa um valor que ele pede e ele te retorna um resultado. Ele te retorna na expressão mesmo, tá? Então, por exemplo, format. Format tem o format curse, format datetime, format decimal, que é parecido com o format curse, porém não vai símbolo, tá vendo? Se você olhar aqui, é bem similar. Só que ele não vai símbolo. Ele é só para formatar valor decimal. Formatar porcentagem, formatar número de telefone. Você pode colocar aqui ó, o valor que você quer formatar, vírgula. Quantidade número de dígitos compostos do código internacional. Você vai olhando aqui a descrição de cada input, tá? Cada input é o que está dentro dos parênteses entre as vírgulas. Então, cada um vai ter seu nome certinho aqui. Ó. O primeiro aqui é value, esse aqui. O segundo é int code diz. E vocês podem colocar esse aqui, testar, publicar, não tem problema. E depois vocês vão testando e conforme vocês vão aprendendo, vai ficando mais fácil de vocês reutilizarem depois. E a gente quer utilizar também alguns desses aqui quando a gente for criar a nossa aplicação, eu vou utilizar alguns desses aqui. Datetime também tem umas funções aqui bastante interessantes. Ó. O current date aqui, ó. Current date e current datetime. São as funções que retornam o dia atual ou o dia e a hora atual. E veja que eles não passam nada dentro do parênteses, eles estão com os parênteses vazios. Então ele só funciona somente puxando, somente escrevendo o current date, abre e fecha parênteses, não precisa passar nenhum valor para dentro. Ele já vai retornar o dia e no caso desse aqui é só o dia, mas esse aqui é o dia e a hora atual. Dia, por exemplo, ó, se eu quiser que retorne somente o dia de hoje, eu coloco a função dia, né, a função day, e entre o parênteses eu mando esse dt. O que é o dt? dt é o datetime. E ele vai retornar o dia de acordo com o valor que você passar ali. E você pode utilizar uma função dentro da outra, tá? A gente pode colocar aqui, por exemplo, ó, day. Ó, já me deu até aqui a opção. E dentro eu posso mandar o for date. O que vai acontecer? Deixa eu mandar uma colocação mais só para dar certo aqui. Então aqui nesse caso aparecer aqui, não faz sentido esse preço aqui, né? Mas essa função aqui retornaria o dia dessa data aqui. Então, se eu quero que retorne o dia de hoje, essa função vai me mostrar qual que é o dia dessa data de hoje, porque isso aqui traz a data completa, né? Esse current traz data completa, traz dia, mês e ano. E eu quero mostrar só o dia, então eu posso usar a função, passando o dia de hoje para dentro, ele vai me retornar somente o dia de hoje. Não vai retornar um mês nem um ano. Entendeu? Então, dessa forma aqui, eu imagino que tenha ficado claro. Opa, deixa eu tirar esse final aqui. Então, eu acho legal que vocês utilizem esses built-in functions aqui. Eu acho legal que vocês visualizem aqui, ó, expandam eles e vejam qual que é a descrição de cada um deles. Vai estar em inglês, mas se você selecionar aqui e der um Ctrl C e no Google Tradutor e der um Ctrl V, também leva, tá? Também dá para traduzir. E eu acho legal vocês verificarem aqui como que funciona essas funções, porque elas são muito importantes
no desenvolvimento. Tá? Essas 3 últimas pastas aqui não é tão relevante a gente aprender agora. Então, até o built-in function aqui, acho que é legal vocês tentarem entender. Não vou passar por todas, tá? Porque vocês viram que são diversas, são muitas aqui. Então, eu acho legal que vocês consigam desbravar isso aqui e tentar descobrir para que cada uma serve. Tem algumas aqui dentro que são complexas, tá? Tem algumas aqui dentro que não são básicas, mas formatações, numéricos, texto, date and time são legais para... Tem bastante coisa interessante aqui. Vamos ver como é que ficou. Deixa eu dar o publish de novo aqui. É porque eu fiz a modificação ali e apareceu para dar publish de novo. Então eu acho legal que vocês pesquisem sobre isso. O restante ali eu não vou entrar muito a fundo. Aquelas outras pastas ali, porque elas estão um pouco avançadas. Eu vou dar aqui o Open Browser. Vou fechar essas outras abas aqui. E vamos aqui para a nossa tela escopo. Agora a gente vai selecionar o nome. Vou colocar um outro nome aqui, Manuel. Idade 50. Na verdade não é esse aqui muito nosso Twitter agora, né? Um pouquinho Manuel Silva@teste.com. A ideia é ver esse aqui de baixo. Ó. Cliquei aqui no calendáriozinho, vou selecionar uma data aqui, por exemplo, 10. Qual horário? Vamos colocar 4h31. 10/8/2022, 4h31. E o preço eu vou colocar 1.385 ponto. Ó, se eu quiser por centavos aqui, ou cêntimos, né, no caso de euro, eu tenho que separar por ponto aqui, mas lá ele vai formatar da forma correta para mim. Ponto 60. Uma coisa também que eu queria deixar claro aqui é que a formatação daquela forma não funciona dentro do input, tá? Isso aqui é o input. Não adianta querer fazer aquele tipo de formatação dentro do input porque não funciona. Dentro do input se chama máscaras. Máscaras é um pouquinho avançado. Se der, a gente dá uma verificada quando a gente for fazer a nossa aplicação, mas se for muito complexo, é algo que vocês ainda vão aprender conforme vocês forem avançando, beleza? Então, para formatar aqui dentro, existem máscaras. A máscara, sim, ela vai aparecer, é porque eu não consigo digitar, mas vai aparecer o símbolo, você seleciona o símbolo, vai aparecer a vírgula, ele vai separar automaticamente, tá? Dentro do input. Aquele tipo de formatação só funciona em expressões. E vamos aqui redirecionar. Olha aqui o que aconteceu. A data selecionada 10/08, ou seja, dia/mês/ano, e o horário 4h31, que foi o que a gente selecionou lá. E o de baixo, o preço é R cifrão 1.385,60, que seriam os centavos. Então aqui ela está formatada para visualização do usuário da forma que a gente quer. A gente queria, né? A gente formatou na expressão. A data e o valor monetário. E o que fazem isso? Aquelas funções. Tem diversas funções ali que vocês conseguem fazer diversos tipos de formatações. Beleza? Então, sobre Expression Editor e escopo, é isso, tá? E eu acho muito interessante que vocês entendam. Se vocês não entenderem, por favor, assistam a aula novamente. Ou tirem dúvidas com o pessoal do suporte, se possível. Mas a gente vai entrar na parte de consultas. Então seria bem interessante que essa parte de escopo estivesse bem clara. Mas com certeza, na hora que eu for explicando lá, eu vou mostrando, isso aqui é no escopo, por que eu estou conseguindo pegar isso aqui, está dentro do meu escopo, etc. Mas eu acho importante ter esse overview para a gente conseguir avançar, beleza? Bom, mais uma aula aí chegando ao fim, eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que é um pouco complexo, tá? Sobre o Expression Editor e o escopo. O escopo, principalmente, ficou um pouco confuso, eu sei que ficou confuso, tá? É um pouco difícil até de explicar como que funciona o Expression Editor e o escopo, no caso que a gente passou aqui, que a gente abordou aqui. Mas é bem importante que eu pelo menos comece a abordar sobre esse assunto com vocês, porque cada vez mais a gente vai ter que saber melhor como funciona tudo isso, porque a gente vai começar a avançar, né? Cada aula que a gente começa a avançar aqui, a gente começa a precisar de ter um conhecimento melhor sobre pequenas coisas, entendeu? E sobre o Expression Editor, então, a gente aprendeu aí como utilizar o Expression Editor. A gente viu aí os diferentes tipos de expressões que o próprio Expression, as próprias expressions aceitam, né? Expressions aceitam quase
basicamente todos os tipos de expressões, seja ela em texto, booleano, inteiro e condições, etc. A gente utilizou ali, eu mostrei, na verdade, utilizando o próprio Expression Editor em campos booleanos. Eu até dei o exemplo lá de 1 igual a 1 ou 1 igual a 2, que são condições que retornam valores booleanos. E mostrei também ali um exemplo de concatenação, que foi a gente construiu aquele texto, utilizando texto estático com texto dinâmico, que foi utilizando os parâmetros de entradas, certo? E a gente utilizou também, a gente fez isso também através do redirecionamento após executar uma ação. A gente executou uma ação, colocou um assign ali para dar valor à variável local da client action, que inclusive foi bem interessante eu ter conseguido utilizar esse exemplo da variável local na client action, que na aula passada eu não consegui. E a gente utilizou esse redirecionamento no final da ação. E ali dentro a gente utilizou também essa forma de concatenação, certo? E a gente começou aqui, começou não, na verdade eu passei para vocês mais ou menos o que é o escopo, como funciona o escopo. Isso vai ser bastante importante quando a gente for passar para a parte de estudos sobre as consultas, tá? Porque as consultas é uma coisa também que é bastante complexa, então é bastante importante que vocês comecem a prestar bastante atenção, fazer as suas anotações e conseguir fixar esse conhecimento que eu estou passando aqui, porque cada vez mais é normal, tá? Cada vez mais a gente começar a aprofundar nos assuntos e cada vez mais vai ficando um pouco mais difícil. Mas não se preocupem, é normal não entender de primeira, é normal não absorver todo o conteúdo de início e é normal também sentir perdido, achar que é muito difícil. Não se preocupa, uma hora aprende, tá? As aulas vão estar disponíveis aqui para vocês assistirem. E assim como eu já comentei anteriormente, eu tenho certeza que se vocês assistirem o módulo basicamente, mais uma vez a percepção de vocês serão totalmente diferentes do que dessa primeira vez que vocês estão assistindo, beleza? E a gente visualizou então alguns tipos de formatações básicas e eu encorajo vocês a descobrirem para que servem todas aquelas funções. É claro que tem funções ali que são avançadas, tá? Tem algumas daquelas funções que vocês não vão conseguir utilizar simplesmente colocando uma expressão. Tem algumas funções ali que são mais utilizadas em ações mesmo, tá? Então eu sei que não é todas que vocês vão conseguir utilizar, mas dá uma passadinha por ali, abre uma aplicaçãozinha sua ali, testa, vê formatação de data, formatação de valor igual a gente fez aqui no exemplo, vê formatação de texto e etc. Beleza? Eu encorajo vocês a começar a testar as coisas já sozinho. Isso aí é bastante importante e interessante, certo? Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula.